Ora, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto do ano da graça de 2021, e depois do interregno do fim de semana, vamos continuar com as leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos dito, trata-se de uma obra póstuma, de uma autobiografia que foi publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928, 3 anos após a morte do autor. Hoje vamos entrar na terceira parte do livro e que narra a vida de Cândido de Figueiredo, autobiograficamente, a partir de 1874. Passemos então ao primeiro capítulo, que tem o subtítulo de Um escritor excêntrico. Passo então a ler e a narrar. Ao fixar a minha residência em Lisboa, relacionei-me com o Jaime Muniz, que era então diretor-geral da Instrução Pública e que me nomeou inspetor extraordinário das escolas do Distrito de Coimbra. Trabalho para algumas semanas, a 4,50 escudos por cada dia, pareceu-me aceitável aquela comissão, como princípio de vida pública, e fui percorrer vários concelhos daquele distrito até à Serra da Estrela, inspecionando dezenas de escolas, fundando algumas bibliotecas populares e apresentando depois ao Governo um largo relatório dos meus serviços de inspetor. Esse relatório foi publicado com o título de As Escolas Rurais e mereceu do príncipe dos nossos jornalistas, Rodrigues Sampaio, um artigo de fundo da Revolução de Setembro, as mais lisonjeiras referências. Mas o que eu julgava necessário era conseguir, com o meu diploma de bacharel formado e outros títulos, situação efetiva, decorosa e suficientemente lucrativa. O meu comproviciano e amigo Tomás Ribeiro apresentou-me ao Ministro da Justiça, que era o Barjona de Freitas. E um amigo deste, meu amigo, o Neves Carneiro, secretário do Supremo Tribunal de Justiça, anunciou-me dias depois que o Barjona ia colocar-me no Ministério da Justiça, onde eu exerceria as funções de arquivista. A minha nomeação, porém, ia-se adiando por tal forma, e sem motivos conhecidos, que em conversa com Júlio de Vilhena me queixei um pouco do Barjona, seu amigo e correligionário. Sucedeu que, entre mentes, o autor da Ermida de Castromino, o eminente jornalista António Augusto Teixeira de Vasconcelos, que vivia como um príncipe na sua casa da Rua da Paz, número 7, gastando quanto tinha e mais do que isso, reuniu em um dos seus jantares o Barjona, o Vilhena e outras personalidades. Ao que parece, o Vilhena teve, nesse jantar, ensejo de se referir à minha queixa. O certo é que no outro dia, Teixeira de Vasconcelos me chamou à sua casa, onde me disse pouco mais ou menos. Eu tenho o Jornal da Noite e você, segundo me dizem, não tem muito que fazer. Enquanto o Barjona não resolve o que prometeu, venha cá para o meu jornal. Fará notícias, literatura, o que quiser, recebendo pouco, 3 libras por mês, mas é o que o jornal lhe pode dar. Amigo do jornalismo e sem trabalhos obrigatórios que me tomassem o tempo, aceitei a proposta e comecei a fazer parte da redação do Jornal da Noite, em que tive excelentes camaradas, o Lopo Vaz, o Calvedo Magalhães, o Francisco Meireles do Canto e Castro, que depois foi Visconde de Meireles e diplomata, o Francisco Serra, redator-gerente, tão laborioso como honesto e querido, que ainda hoje, aos 80 anos, podendo estar aposentado há muito, como funcionário público, trabalha infatigavelmente com exemplar assiduidade na sua repartição da Caixa Geral dos Depósitos e outros ainda. Tenho as melhores recordações daquela camaradagem e também não esqueci de um incidente curioso a que deu lugar uma notícia redigida por mim no Jornal da Noite. Uma escritora francesa, Maria Letícia Bonaparte, prima do imperador Napoleão e viúva do célebre estadista italiano Urbano Ratazzi, e conhecida geralmente por Princesa Ratazzi, resolvera visitar Madrid e Lisboa. Em Madrid foi bizarramente acolhida pelos jornalistas e homens de letras, entre os quais o grande orador Emílio Castelar. Como um jornalista espanhol, grande amigo de Portugal, Dom Benigno Joaquim Martínez, tivesse relações comigo e soubesse que eu era redator de um jornal, contou-me como a princesa Ratazzi fora recebida em Madrid e mostrou-me desejos de que ela não tivesse em Lisboa recepção menos carinhosa, pelo que ele me pedia que noticiasse eu a próxima chegada da princesa da maneira que melhor me aprovesse. Não tive que opor ao desejo do meu amigo, Dom Benigno, e, em nome da redação, visto que somente pouco ou nada me interessava o assunto, dei singelamente notícia de que a escritora Princesa Ratazzi, tendo sido calorosamente recebida em Madrid, chegaria brevemente a Lisboa, concluindo por singelamente lhe desejar boa-vinda.
No dia imediato ao da publicação da notícia, Teixeira de Vasconcelos, depois da sessão da Câmara dos Deputados, ele era deputado, entrou assodadamente no escritório do jornal, chupando o seu grande e inseparável charuto, sentou-se e, gaguejando um pouco, como era seu feitio, atirou esta pergunta aos redatores presentes. Quem foi que escreveu aquela notícia da Ratazzi? Foi este seu criado, o Sr. António Augusto, respondi eu. Conhece a princesa? Nunca a vi. Pois, conheço-a eu. Então ouça. E começou a fazer depreciativamente a biografia da princesa, que era uma aventureira, que, depois de enviuvar a primeira vez, percorrera várias cortes da Europa, deixando sempre rastro, que se demorara algum tempo na corte de Vítor Manuel, onde procurara seduzir o próprio rei, tendo de se limitar a seduzir um pobre velho, o ministro urbano Ratazzi, que este enlace fora tão mal recebido em Itália, que o Ratazzi poucos anos lhe sobreviveu, e rematava: já os meus amigos estão vendo se devemos saudar a sério a aventureira. Mas o pior é que me atribuem a notícia, e, como os praguentos me têm na conta de femieiro, já hoje os meus colegas da Câmara começaram a jogar-me remoques, supondo que eu galanteava a princesa, ainda antes de ela cá chegar. Portanto, tenho de retificar a notícia. Eu limitei-me a ponderar. Como a notícia não era assinada e o jornal é seu, o Sr. António Augusto faz as retificações que lhe aproverem. E escreveu mais palavra menos palavra em nome da redação coletiva. Como não vimos antes de publicada a notícia que ontem demos a respeito de uma suposta princesa Ratazzi, e como a não conhecemos, nem em bem nem em mal, não sabemos se são merecidos os cumprimentos que esta folha lhe dirigiu. E o que ele assim disse no jornal, repetia-o, não correto, mas aumentado, na havanesa, nos passos perdidos, em toda a parte. Se bem que o António Augusto era uma das mais excêntricas notabilidades do seu tempo, aquela emenda do jornal espantou muita gente, sem que se intervissem razões, sabendo-se geralmente que o famoso jornalista não timbrava em escrúpulos de moralidade. O Júlio César Machado, por exemplo, conversando comigo a tal respeito, benzia-se de pasmo pelo despautério do António Augusto. Mas chegou a princesa a Lisboa, e um dia em que eu entrava na redação do Jornal da Noite, da casa de Teixeira de Vasconcelos, que era no mesmo edifício da redação, saía um criado carregado de livros. Para onde vais com tantos livros? Perguntei eu. São obras do Sr. António Augusto, que me mandou levar ao Hotel Braganza, à Sra. Princesa Ratazzi. Obras do Sr. António Augusto para a princesa? Vai. E entrei para a redação assombrado e perplexo. Passados alguns dias, a princesa convidava para um banquete de vários escritores e jornalistas, cabendo-me também a honra de receber o convite. Pelo hábito de não comer fora de casa e de me esquivar geralmente a convites daquela natureza, dirigi à princesa os meus agradecimentos, mas não fui ao banquete. Entre as pessoas que nele tomaram parte e que os jornais mencionaram, vi o nome de António Augusto Teixeira de Vasconcelos. Novo assombro da minha parte, tanto mais que era impossível ignorar a princesa, as ausências que o António Augusto lhe fazia. Como explicar as contradições do meu homem? Para melhor ver até onde elas chegavam, não recusei o convite que a princesa me fez para um segundo banquete, e lá me levou a curiosidade. Escusado será dizer que o António Augusto também não faltou ao segundo banquete. À mesa ficou à minha direita o Visconde de Bernalcanfort, que privava um pouco com a princesa e muito conversava com ela. O Visconde devia saber alguma coisa. Toquei-lhe no assunto e informou-me. Toda a gente sabe que o António Augusto escreveu e dizia da princesa Cobras e Lagartos. Mas logo que ela cá chegou, mandou-lhe as suas obras e visitou-a. Na primeira entrefala, reconheceu ele que a princesa estaria informada das apreciações desfavoráveis. E procurou explicá-las que, estando ele em Paris como delegado do governo português, fora maltratado num artigo do Siècle que o considerava espião e coisas piores. E, como o informassem de que a princesa era autora do artigo, natural era o ressentimento. Mas eu nunca escrevi no Siècle, respondeu a princesa. Bem sei, tornou Augusto, mas só agora é que o sei, e por isso venho, etc. Suponho que, com tais explicações, a princesa não ficaria mais esclarecida que o Visconde e eu. A crítica soube apreciar as obras daquele escritor, mas não lhe seria fácil definir o homem. Por mim, vivi com ele e nunca o pude conhecer bem. O que eu sei é que, não obstante as suas excentricidades e extravagâncias, era atraente na convivência e todos lhe reconheciam subtil engenho e excelentes qualidades de escritor.
Faziam-lhe corte os políticos e os homens de letras, e não obstante eventuais e graves dificuldades financeiras, muitas vezes banqueteava opiparamente alguns amigos e várias personalidades ilustres daquele tempo. Foi num desses banquetes que eu encontrei pela primeira vez o grande poeta do Ave César e do Pavilhão Negro, Mendes Leal, que foi ministro da Marinha e ministro de Portugal em França. Era um homem alto, delgado, excessivamente míope e que, por deficiência de vista, ou não sei porquê, tinha o costume de me confundir com o seu amigo Alberto Pimentel. Foi ele o primeiro escritor público que, por meio da imprensa, na revista América, apreciou elogiosamente versos meus e, como eu, naquele jantar, me referisse ao favor da sua apreciação, o Teixeira de Vasconcelos interveio para filosofar. É mau que se faz aos rapazes, elogiar-lhes os versos. Tomam o elogio a sério, reincidem na versalhada, e quando se não tornam vadios ilustres, tornam-se geralmente inúteis, porque a poesia não dá nada. Se não, diga-me cá, acrescentou ele, dirigindo-se a mim, que resultado tirou já da poesia? Pouco mais ou menos o que tenho tirado da prosa. Talvez não, aqui no meu jornal tem você 3 libras, e enquanto eu estiver em Paris, para onde vou em comissão de governo, terá também outro serviço que não custa nada e não é mal retribuído. Depois de jantar, perguntei-lhe que serviço era aquele. Fazer em cada semana uma correspondência de Paris. De Paris, disse ele. De Paris? Sim, mas não é preciso sair de Lisboa. Lê os jornais franceses, escreve como se estivesse em Paris e manda o artigo ao Filipe de Carvalho para o jornal dele, a Correspondência de Portugal. Por cada artigo, o Filipe dar-lhe-á 1 libra, que é o que me dá a mim, quando eu escrevo aquela correspondência. Já vê que não é mau todo. Efetivamente, enquanto o Teixeira de Vasconcelos esteve em Paris, era eu quem o substituía na Correspondência de Portugal, redigindo uma correspondência de Paris. 1 libra por cada um daqueles artigos não seria muito, mas era mais, realmente, que os lucros por mim auferidos da poesia. Perdão, houve meia dúzia de quadras que também me renderam 1 libra, quando o João Brandão foi condenado. Um editor de Coimbra encarregou-me de fazer umas quadras que os cegos cantassem nas feiras e nas aldeias e que se referissem ao célebre Brandão. 6 quadras por 1 libra. Nunca fiz versos mais caros. Chegámos, assim, ao fim da leitura de hoje. Tratou-se do primeiro capítulo da 3ª parte do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Então, resta-me agradecer a todos vós a vossa atenção, a vossa paciência, desejar-vos uma boa segunda-feira e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser, e muito obrigado.